are you doing? Olá, pessoal que está acompanhando hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer uma live mão na massa hoje com vocês, assim como algumas que vocês já viram acontecendo. E hoje, né, também uma live mão na massa, que é aquela onde a gente pratica a atividade junto, faz o exercício junto. Eu vou estar na live hoje com a Renata, e ela vai fazer exatamente como a gente faz lá no Team, né? Tudo que a gente aprende é sempre abrindo a boca, falando, praticando mesmo. Tudo, desde a primeira aula, primeira atividade. Mas eu não falo nada, teacher, mas vai ter a técnica, vai ter orientação, que a gente vai acrescentar uma informação, mesmo que a Renata esteja chegando, é um conteúdo que ela já conhece lá do Team, né? Já é uma estrutura que elas já estão trabalhando. E aí ela vai me ajudar com a prática. E aí você pode também ir praticando junto com a Renata. Então ela vai te representar aqui, tudo bem? Só para a gente começar, vamos dar uma relembrada? Quem é are, were e will be? Se de repente você já não está lembrando mais ou, né, tem dúvida em algum deles. Guys, toda vez que eu quero, aqui eu vou focar como pergunta, tá bom? Mas depois eu faço algumas observações, porque se eu for afirmar é a mesma coisa que eu vou usar, só muda um pouquinho a construção. Mas toda vez que você faz perguntas no inglês e você tem o ser estar na sua pergunta, por exemplo, o ser estar é o você está. Então, quando você quer dizer, você é feliz? Você está aqui? Você está bem? Sabe esse tipo de pergunta? Que você colocou o é e você colocou o está? Então, você vai usar o verbo to be. Aquele famoso, né, teacher? Nossa, o verbo to be é famoso, hein? Aqui, guys, o que eu separei para vocês? Me perguntaram isso também essa semana lá nos grupos. Teacher, mas are, were e will be, eu uso com quem? Deixei aqui embaixo, ó, you e plural. Então, toda vez que você tem essas pessoas na sua pergunta, you ou plural, você está bem? Ou você lá, you. Vocês estão bem? Ao plural. Eles estão bem? Então, se é you ou se for plural, eu vou usar are, were e will be na hora de fazer perguntas com o ser estar. É o está. Se for no plural, né? É o são. Pode ser o estão. Então, vou fazer pergunta, eu vou usar eles. Tá. Quando eu vou usar are, quando eu vou usar were, quando eu vou usar will be? Vai depender do tempo, lembram disso? Então, se for no presente, are. Se for no passado, eu vou usar o were. E se for no futuro, eu vou usar o will be. Aqui, guys, a gente está vendo como fazer perguntas. Coloquem aí para mim se até aqui está tudo bem. Muito bem. Se até aqui a gente entendeu, por que o verbo to be, antes da gente prosseguir, né, é tão falado, é considerado, assim, uma estrutura tão importante no inglês, né? Às vezes o pessoal até brinca, né? Ai, esse verbo to be de novo, teacher do céu, não aguento mais ver o verbo to be. Por que ele é uma estrutura tão importante no inglês? Porque além desse ser e estar, que a gente está vendo agora aí, treinando, até vimos já outras vezes, né? Vamos ver exemplos. Também é usada essa estrutura para combinações com outros grupos de estruturas. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, por que o ser estar é tão importante? Por que eu tenho que saber esse to be, teacher? Porque a partir dele eu uso para fazer também outras construções. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos, como eu uso ele. E aí, por que ele é importante? Porque se eu aprendo isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, essa construção, guys, para eu usar com qualquer outra combinação, vai ficar muito fácil. Mas muito fácil mesmo. Não tem muita alteração, fica bem tranquilo o uso. Então, ó, vamos dar uma relembrada, né, como que eu construo esse tipo de pergunta. Se o are, were e o will be é o ser estar, que eu falei para vocês, né, que é o é e o está, quando eu vou fazer esse tipo de pergunta, você está aqui? O que eu tenho que analisar, Titi, para eu conseguir abrir a boca e perguntar para alguém isso em inglês? Se está no presente, se está no passado ou se está no futuro. Está no presente? Está no passado? Ou está no futuro? Se você já identificou. Não, está em tal tempo, teacher. Muito bem, como é que você pergunta isso então? Vamos dar uma relembrada lá como que fica a construção? Como é pergunta, guys? Se der tempo, eu vou comentar um pouquinho quando a gente afirma o que vai mudar aqui, tá?
a gente está focando primeiro na pergunta. Como é pergunta, o meu are vem antes do you, vem antes da pessoa. Ó, Renata tá chegando aí, Rê, já vou te chamar, tá? Tá entrando aqui comigo a Renata, seja bem-vinda, Rê. Então, ó, toda vez que eu uso o ser estar para fazer perguntas no presente, né, eu vou, usando o you, ou plural, eu vou usar esse are. Acho que até aí tá tranquilo? Você está aqui? Are you here? Are you here? Né? Lembra que a gente já foi usando na imersão, antes da imersão, as formas contraídas. Então, ao invés de falar are you, vai ficar are. Are you here? Você está. Se fosse você é, mesma coisa, né? Você é ou você está. Are you? Mesma coisa, tá? Porque é o ser estar, fica igual no inglês. Tudo bem até aqui? Vamos ver outro exemplo. Ó, está no presente. Acho que a Rita teve algum probleminha de conexão. Deixa eu até checar se não tem nenhum recado dela aqui, mas acho que ela está conectando. Daqui a pouquinho ela já está entrando aqui. Muito bem, ser e estar no presente. Ótimo, assim eu já vou repassando com vocês para a gente acrescentar a nova estrutura combinada com ser e estar. Tá. Feito isso, guys, se eu quero perguntar, você está estudando? Quando tem o nosso indo, ando, vocês lembram o que vai acontecer aqui? O que vai mudar para ficar esse estudando? Coloquem aí para mim. Vai acrescentar o ing. Lembram disso? Toda vez que eu falo esse indo, esse endo e esse ando no inglês, né? Eu vou acrescentar esse ing aqui, ó, igual já digitaram lá no chat pra gente. Então, você está estudando? Are you studying? Eu tô falando pausado, devagar, só pra gente identificar o que tá acontecendo. Na fala, a gente já viu que a fala acontece de um jeito um pouquinho diferente, né? A gente vai juntando os sons e aí a fala sai um pouquinho mais rápida, mas só para você identificar é o studying, que é esse ing. Teacher, esse ing, ele vai funcionar para qualquer outro verbo? Sim. Correndo, comendo, brincando, dançando, trabalhando, que mais, gente? Dormindo, enfim. Ele funciona também no presente, no passado, no futuro? Mesma coisa, porque aqui, ó, que tempo que tá? Ó, você está estudando, tá no presente de novo, né? Ó, você está. Se fosse passado, guys, o que ia mudar? Vamos dar uma olhadinha lá, então? Ó, eu vou até voltar aqui para vocês acompanharem por aqui. Aqui, ó, se fosse passado, o que ia mudar, teacher? Bom, se fosse passado, eu não ia mais usar o are you, não é? Porque o are you é você está aqui, você está estudando. Se fosse passado, a gente usa o passado, que é o were. Were, tudo bem? Esse som lá da onde eu nasci, né? O interior do estado de São Paulo faz bem esse som, hein? Were. Were, tudo bem? Você estava estudando? Eu troco are por were. E o ing vai ficar a mesma coisa? Mesma coisa. Só que ao invés de are you studying, were you? Were you studying English yesterday? Né? Você estava estudando ontem? Eu troco are por were. Tudo bem até aqui? Porque muita gente acha, se confunde com esse ing. Ah, teacher, mas e no passado? E no futuro, como é que fica? Então, guys, fica igual, não muda nada, né? Porque quem vai mudar é aqui, ó. Se é, você está, are you. Se for você era, você estava, were you. E se for futuro, mesma coisa. Eu vou colocar will com be, com um detalhe aqui, ó. Tá vendo que tem um espaçozinho aqui, ó? Tá pequenininho aqui no slide, né? Poderia ter feito até maior, mas vai ser isso aqui, ó. Vou digitar aqui para vocês. Não tem um espaço ali, ó? O que é esse espaço? É onde vai a minha pessoa. Então, se eu quiser falar assim, ó, você estará, você será, olha lá o futuro. You de novo, só que agora, vamos lá pro futuro. Will you be? Lembra lá de juntar o som, né? Que a gente sempre tá falando? Então, junta o som mesmo. Você estará, você será. Will you be? Quando eu junto tudo, vocês lembram que som que vai ter aí, ó? Will com you vai virar will be. Will you be? Will you be? E se tiver o indo, ando, como é que vai ficar, teacher? Mesma coisa. Vocês vão perceber que esse indo, esse endo, esse ando, essas terminações, né? Elas não mudam, tá? O que muda?
É o é o era, é o será, é ele que muda, mas o indo, endo, ando vai ficar igual para todos, tá? Então, se eu for falar lá no futuro, você estará estudando? Né? Mesma coisa ali, ó. O will vai entrar aqui. Lembra que a pessoa vem aqui no meio? Eu junto tudo na hora de falar. Will you be studying? Porque a gente colocou esse indo, endo, ando aí, recapitulando. Tudo bem até aqui, guys? Então, esse indo, endo, ando serve tanto no presente, serve tanto no passado, serve em todas as situações. Ai, Rê! Muito bem. Então, a gente deu uma revisada aqui no ser estar e a gente vai acrescentar algumas estruturas, né? Eu estava falando para eles, por que o ser estar é tão importante? Porque, de fato, ele é a base de vários outros grupos de estrutura que às vezes a gente não tem nem noção. E aí, conforme a gente vai aprendendo, fala, olha ele aqui de novo. Aí aprende outra estrutura, ele ali de novo. Então, por isso que ele é tão importante no inglês. Se a gente aprende a trabalhar com ele, tudo que vem depois, que é usado com ele, fica muito fácil, porque a gente não tem trabalho. É só, né, usar, a gente já sabe como funciona, então fica muito mais fácil. Então, a gente vai começar, eu vou compartilhar a minha lozinha aqui para todo mundo ir vendo o que vai acontecer, que a gente já fez um resuminho rápido aqui com todo mundo, o pessoal já foi tirando dúvidas, e a gente viu que o ser estar, então, eu uso ele com outras estruturas. A gente fala que são as estruturas combinadas, né? Por quê? Elas são combinadas com o ser estar. Eu vou usar sempre com o ser estar, é um combo, né? Então, quer dizer que sem o ser estar eu não uso? Não, ela é combinada com o ser estar, parceira ali, ó, parceria mesmo. Uma delas é o able to. Você lembra qual que é a tradução do able to, Rê? Capaz de? Capaz de, ele mesmo, tá? Então, o que é esse capaz de? Ser apto a, ter a capacidade de, conseguir, tudo isso vale, tudo. Se você traduzir eu consigo, eu sou capaz, eu sou apto a, é tudo a mesma coisa, tá? Então, able to indica isso, habilidade, capacidade, que você consegue, e assim por diante. Como eu uso ele com o ser estar? Então, a gente já tem uma dica boa aí, né? Toda vez que eu quero perguntar algo do tipo, você é capaz de falar inglês? Por exemplo, tá? Se eu quero perguntar isso, você é capaz de falar inglês? Deixa eu aumentar aqui minha... Rê, tá vendo bem minha tela aí? Tô vendo sim. Muito bem. Bom, a gente viu que o você é o ser estar, lá que a gente começou vendo lá, né? Que ele é a basezinha de tudo isso aqui. Capaz de, able to. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai exatamente acrescentar as duas estruturas. A gente vai usar o ser estar mais able to. Isso é uma estrutura combinada do ser estar. Ele não é só com essa não, tá, gente? Ele funciona com outras também. Mas essa é uma que dá pra gente usar para muita coisa. Então, ó, se eu tivesse que perguntar, você é capaz de falar inglês? Quem já está acompanhando aí, já viu que o are you é o você está. Eu acho que vai ficar de tal jeito. Já pode abrir na boca falando. Rê, quer passar no inglês essa pra gente? Vamos lá. Are you able to speak English? Exatamente. É isso, ó. Exatamente o que a Rê falou, né? Porque eu tenho ali o ser estar, que a gente viu já, né? Que é a nossa base. Eu tenho capaz de, able to, e o resto da frase, né? O que aconteceu aqui, ó? Uma estrutura combinada. Sempre vai funcionar o able junto com o ser estar. Sabe o que isso vai facilitar, guys, a vida de vocês? A gente está no presente aqui, né? Você é capaz. Are you able to? Se a gente tiver que ir para o passado, tiver que ir para o futuro, a gente nem vai ter que ficar pensando tanto, porque a gente já sabe que é uma estrutura que vai com o ser estar, a gente já viu como que o ser estar fica lá no passado, aí a gente vai fazer a mesma coisa, só vai acrescentar mesmo, né? Então, se eu tivesse que perguntar lá no passado, você foi capaz de vir aqui? O vir é come, tá bom? Caso alguém tenha dúvida aí, ó, você foi capaz de vir aqui? Agora a gente foi lá para o passado. O que vai acontecer aí agora, Rê? Vai agora que o are vai virar er. Were you? Uhum. Were you able to come here? Perfeito, é isso. Ó, vocês viram que a Rê já abre a boca e solta, né? Para lá no here só, né?
Porque a gente treina já assim, ó, já vai juntando, já vai juntando. Igual a gente fez lá na imersão. Já junta isso daí. Então não tem muito aquela coisa, né? Were you able to, né? Falando palavrinha por palavrinha, não. Porque não que fique errado, tá, gente? Falei isso para vocês na imersão, né? Não fique errado falar assim. Só que depois, para você juntar, o processo acaba ficando mais complicado. Quando você já vai aprendendo, falando, juntando, sai naturalmente. Não precisa de tanto esforço. Precisou de muito esforço, Rê, para falar tudo junto? Não. Aliás, Já tá mais. Fala, Rê. Fica até mais fácil, porque a frase fica mais curta. Então, a hora que você entende que quando você agrupa as palavras, né, a sonoridade, a velocidade, ela sai naturalmente. Mas tem Eu que falo treinar. muito Eu estou isso. Eu treinando. falo muito isso, Rê. Eu falo, gente, a hora que vocês perceberem que a hora que gruda fica mais fácil, a pessoa fica, fica mais fácil. Fica mais fácil para ele, para ela, né, pessoal? Que fica mais fácil. Fica, gente, fica mais fácil. Flui mais natural, né? Como a Rê falou, é o treino que vai fazer isso, né? Porque a gente já vai treinando, juntando. Então, flui natural, fica muito mais fácil, né? Ó, pessoal, depois tiver pergunta para a Rê, pode ir mandando aí, tá? Estou vendo o pessoal digitando e daqui a pouquinho vou lá espiar os comentários. Ó, a gente já fez o presente, fizemos o passado, vamos lá para o futuro, então, né? Se a minha estrutura é combinada com o ser estar, e se eu sei como funciona o ser estar no presente, no passado e no futuro, qualquer estrutura que eu combinar com o ser estar, eu vou dar conta de fazer, né? Então, por isso que ele é tão importante, ele é tão a base, porque depois sai várias outras estruturas desse mesmo grupo. E aí a gente começa a entender e usar muito bem as outras também, porque, já sei como que fica o presente, passado e futuro, é só trocar depois. Vira um quebra-cabeça muito fácil. Ó, se eu for lá para o futuro, você será capaz, eu posso traduzir também, você conseguirá. Muita gente fica, nossa, conseguirá. Como que é conseguir no futuro? Able to no futuro, né? Você conseguirá, você será capaz. Então é a mesma coisa, tá? Pode usar essa tradução que é super usável desse jeito. No futuro ela aparece bastante. Você conseguirá, por exemplo, tá? Se eu tivesse que falar, você conseguirá estudar inglês amanhã? Então a gente já sabe como fica o futuro. Como é que fica no futuro, Rê? Will you be able to study English tomorrow? Ótimo! Você viu que a Rê também não pausou, já foi, parou só lá no tomorrow, né? É isso aí. Então a gente vai lá no futuro. Will you be able to study English tomorrow? Né? E aí a gente já foi indo lá para o futuro. Se a pergunta fosse, você consegue? A pergunta é essa lá no YouTube. Você consegue falar inglês, por exemplo? Você consegue vir aqui? Seria able to também? O que você acha, Rê? Como que a gente podia falar no inglês essa? Também. Também, né? To speak English, ou learn English, aprender. Ó, gente, que orgulho dessa Renata. Ó, então é isso. Isso, tá? E eu não sabia nada até aqui. O Ó, negócio funciona. Rê, fala aí, porque as pessoas não acreditam em mim. Fala aí de novo, Rê. Gente, assim, é muita loucura, porque eu já tinha feito um ano em outra escola, né, convencional. Eu sabia alguma coisa de vocabulário, muitas palavras soltas e tudo, mas eu sempre muito travada para falar, porque eu achava tudo muito difícil, muito conteúdo, muita coisa, muita coisa. E aí, quando eu achei aqui a Teacher G, falei, bom, fiz a imersão também, falei, ué, esse negócio vai funcionar. Porque eu senti que deu uma destravada significativa, assim. Claro que eu ainda tenho um zilhão de coisas para aprender, mas eu estou muito feliz com o que eu consegui evoluir em praticamente menos de 4 meses, 3 meses e alguma coisa. Então, assim, a prática diária dos 15 minutos é muito interessante, porque, por exemplo, eu cheguei hoje, deu tudo errado, né? Porque estava marcado às 6, eu não consegui entrar, peguei chuva, peguei trânsito, mas quando você chega mesmo nessa condição, com esse tempo de pensar, não, são 15 minutos, eu preciso me dedicar a isso, você acaba tendo mais estímulo para não deixar aquilo para depois, para não deixar acumular. E o treino diário faz muita diferença, porque
se você não rever o conteúdo dentro do que é proposto, naquele prazo, a fixação, obviamente, vai ficar mais difícil. Mas eu estou muito feliz mesmo, com 3 mesinhos aí, eu estou falando muita coisa já. É aquelas que mandam áudio, né, Rê? Abro lá o Telegram, tá cheio de áudio, e eu falo, manda mesmo. Ela manda áudio falando da rotina, falando dela. Tá falando horrores. Ó, a Edna tá falando lá no YouTube, que já é do time agora, né? Espero que eu consiga assim, que nem a Renata. Com certeza, Edna, você vai conseguir. Vai conseguir. Eu sou prova viva que funciona. Eu falo pro pessoal, claro que você vai conseguir, né? Se tal pessoa conseguiu, você também consegue. Mas é exatamente isso, a questão da prática diária, né? E ainda, hoje eu mandei um WhatsApp para Renata, falei para ela, Rê, você tem alguma coisa que você queira ver na live em específico, tal? Ela falou, e às vezes eu esqueço, confundo um pouco, able to, algo assim você falou, né, Rê? Foi. Aí, isso porque ela falou que ela esquece um pouco, né? Ela já chegou e já foi passando para o inglês, e, né? Então tá indo muito bem mesmo. Pessoal dando os parabéns para Rê. Muito bem, guys. Ó, e é o que a Renata falou, né? Os 15 minutos favorece isso, né? Não, são só 15 minutos, né? Então, por mais corrido que seja, eu brinco com o pessoal, gente, o pessoal vai no banheiro hoje com o celular, né? Fica lá, ó, um tempão no banheiro, vejo aqui em casa. Então, assim, aquele tempinho, você pode abrir um PDF ali e fazer atividade, esperando alguma coisa. Então, é muito rápido mesmo o treino, né? A diferença é que a gente treina todo dia e treina bastante tudo falando mesmo, né? Ó, se alguém tiver pergunta aí para a Renata, além dos parabéns que estão dando para você, viu, Rê? Pode fazer também, tá? Tem que compartilhar esses parabéns, porque eu já tinha tentado sozinho e não tinha conseguido. Foi graças a Deus. Por isso que eu falo que é um time, né, Rê? Falou, sozinha eu também não vou ter resultado nenhum. E às vezes também a outra pessoa também sozinha não está conseguindo. Mas aí quando a gente junta as forças, né? E fora o grupo também, que sempre um está ajudando o outro. Então eu falo, é espírito de time mesmo por causa disso. Eu falo, eu gosto muito desse nome do time, porque é um time, ninguém é sozinho, ninguém vai sozinho. A gente gruda na mão todo mundo e vamos que a gente consegue. Então a gente viu ali um pouquinho das estruturas combinadas com o ser estar. Então a gente vê um pouquinho lá do able to, que é o capaz de, e eu costumo dizer que vira igual um quebra-cabeça, né? Hoje não mais, mas quando eu trabalhava com criança, ensinava inglês para criança, a gente fazia muito isso. A gente montava umas pecinhas. Então, você que é pai, mãe, ó, quer ensinar já inglês para o seu filho, funciona bem, hein? É bem legal. Você pega umas cartolinas, faz umas cartinhas tipo jogo da memória, né? Corta em quadradinhos e faz. E aí, a gente fazia, por exemplo, are, né? As estruturinhas. O are, were, will be. Presente, passado, futuro. Aí fazia as estruturas combinadas, todas que iam com o ser estar. Able, supposed, gonna, enfim. E aí, depois que ele aprendia o que era o ser estar, que a criança precisa, ela é mais sinestésica, né? Então, ela precisa ter mais experiências com o tato, vários estímulos ao mesmo tempo. Então, a gente usava bastante isso. E aí, a hora que ele aprendia que era só trocar a peça, né? Então, por exemplo, are you? É, você está. Né? Ele tinha uma formação aqui. Se ele já quisesse falar você consegue, era só ele acrescentar uma pecinha. Eu brinco, né? Eu falo isso aos meus alunos. É só acrescentar uma pecinha. Ah, não, mas eu não quero able, eu quero falar você vai, né? Do vai fazer. Ele acrescenta o gonna. Não, mas não quero esse, eu quero falar o é para, né? Ele acrescenta o supposed to. E aí ele só ia trocando as peças, mas a base era sempre essa mesma. Né? E aí ele conseguia já formar um monte de pergunta, um monte de situação, usando a mesma base. Só trocava uma pecinha, colocava outra e não tinha que ficar pensando muito se ia ficar, como que ia ficar o passado desse, o passado daquele, porque a base é sempre a mesma, que no caso aqui é o ser estar. A gente anda e volta aqui. Opa, é o ser estar. Se eu quiser tirar o able, voltou aqui no ser estar. Se eu quiser colocar o ser estar está lá também. Então, ele é essa base poderosa aí, e dele saem várias outras estruturas, vários outros grupos de estrutura. E eu estava falando para eles no começo que a gente começou perguntando, porém, se eu entendo como isso funciona, se eu for afirmar, também acaba ficando muito tranquilo. Né? O que vai mudar se eu for fazer a afirmação? Só muda as coisas do lugar. Então, só para a gente entender, né? Quando eu pergunto,
eu tenho essa construção aqui. Are you? E aí, se vem o able depois, mas a construção é essa, né? Se eu afirmo, fica bem parecido com o que a gente fala, eu só inverto aqui, né? Você está aqui, por exemplo, só inverto essa ordem. Então, se eu tiver que afirmar usando able to, mesma coisa, eu só vou trocar essa ordem, né? Então, se eu tivesse que falar, vou até mudar um pouquinho a tradução aqui, que o pessoal perguntou do você consegue, né? Você consegue falar inglês. Se eu fosse só afirmar, como é que ficaria aí pra gente? You are able to speak English? Exatamente, porque daí eu só afirmei, guys. A única coisa que mudou é que daí eu mudei as coisas aqui de lugar, né? O meu able to vem aqui, ó, junto com o ser estar grudadinho aqui, ó, né? Como ele é uma estrutura combinada, os dois estão sempre ali, ó, parceria. Então, afirmei, vai acontecer isso. Né? Respondendo a pergunta, eu acho que foi da Márcia. E aí eu posso usar para o passado, eu posso usar para o futuro também. Mesma coisa, se eu fosse falar, você conseguiu, né? Nossa, mas agora foi lá no passado. Mesma coisa, gente, tá? Você conseguiu vir aqui ontem, por exemplo, tá? Vamos pôr lá no passado. Como é que ficaria, Rê? Tô falando que tem que pensar, tem hora? Lógico. You are able to come here yesterday? Exatamente. Pergunta, né? Eu tô na entonação da pergunta ainda, tá vendo, gente? Prático. Agora a gente só está afirmando, é normal, a gente faz isso mesmo. Agora a gente só está afirmando, só trocamos as coisas de lugar, mas é a mesma estrutura, é o mesmo grupo. Eu falo que a hora que você domina um, você já pega o combo todo, né? Você já vai entendendo tudo como vai funcionar. E se for para o futuro, mesma coisa. Você será capaz, vamos para o conseguir, já que está tudo. Você conseguirá vir aqui. Futuro, você vai conseguir vir aqui. Quero falar isso para a pessoa. Como é que fica? You will... Ai, eu tô querendo perguntar o will you do vizinho. Vou afirmar direto. Will be. You'll be able to come here. Exatamente, exatamente. Vocês viram que se tivesse que perguntar, era só trocar, né? Era o will you be, que a gente já falou, o will you be já estava ali. A pergunta, hoje de manhã eu tô com o will you aí ainda na cabeça. Exatamente, você já vai aprender a pergunta, afirmando, já veio o pacote, o combo todo. Então, se eu tiver que só trocar, é isso, guys. Você já vai aprendendo na prática o combo todo, já perguntando, já afirmando, tá? Não, é realmente assim. Eu sou a pessoa mais travada do universo. Uma coisa é você dominar o português e precisar falar em público, ou precisar fazer uma live, ou precisar de qualquer coisa e ter o domínio daquilo. Outra coisa é você não ter o domínio e se atrever a se expor, né? E a gente tem que perder isso. Tem que ter... Poxa, vai errar? Vai. Vai falar alguma coisa totalmente equivocada? Vai. Mas faz parte do processo também de aprendizagem. Exato. Muito legal desse método que eu achei também, é que desde o começo sempre nos foi dito, vamos falar. Depois a gente escreve, depois a gente interpreta, depois vamos falar. E é o que, muito na contramão do que a gente vê dos métodos tradicionais. Exato. Né? Isso também ajuda muito, porque ajuda a destravar. E aí é o que a Teacher já acabou de falar. Depois que você entende que existe uma estrutura para cada frase, né, no passado, presente, no futuro, fica mais fácil, porque depois é só vocabulário, é só ajustar algumas coisas. E, definitivamente, nesses 3 meses, primeiro eu aprendi verbo to be, que eu não tinha aprendido, né, na escola a vida inteira. E segundo, que é mais fácil que o português. Quando você pega lá uma conjugação de verbo em português, tem uma infinidade de situações. No inglês, você vai percebendo que é mais tranquilo. Estou muito feliz mesmo até agora. Vou continuar fazendo propaganda. Realmente funcionou para mim e travado, assim, no sentido de ter vergonha de não conseguir fazer algo,
Se funcionou para mim, funciona para todo mundo. Rê, você imaginou que você ia fazer frase em inglês no YouTube com outras pessoas que iam te assistindo um dia aí? Jamais. Jamais. Agradeço de coração a sua participação aqui. A gente vai criando, né, esse laço com os alunos, esse carinho. Então, assim, eu sou muito grata, né, por você, pelas suas palavras, pelo seu empenho, né, o seu comprometimento, né? Então a gente sabe que não, a Rê tá fazendo o GPS ali, ó, certinho, porque o resultado dela, ó, já tá aí em 3 meses. Então a gente já vê na cara que tá fazendo tudo que tem que ser feito e é só o começo, você vai longe com todo esse empenho, com toda essa dedicação e comprometimento. Obrigadão, viu? Eu que agradeço pelo convite. Guys, obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Obrigadão.